vai ser do tercinho Sagrado Coração. E para começar, a gente vai estar usando essa linha aqui, fio amigurumi 3528 e agulha 2,5, tá? Então, a gente começa pelo coração. Eu vou fazer um anel mágico assim, olha, no meu dedo. Prender meu fio aqui, olha. Prendi, agora eu já tiro do dedo. E vamos colocar aqui dentro 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. A gente vai trabalhar em ponto X, tá? Daí, aqui, eu vou inserir a agulha logo no primeiro, olha. Inserir a agulha aqui no primeiro, eu vou fechar com ponto baixo, porque vai ser carreiras contínuas, tá? Então, eu puxo meu fio, pra fazer o ponto X, é assim, olha. Eu puxo meu fio. Vou mostrar pra vocês direitinho como que é. E agora, eu faço um ponto baixo. Deixa eu só prender aqui, olha, pra marcar. Olha, normalmente, a gente faz o ponto assim. Insere a agulha, dá a laçada com a agulha assim. E puxa, né? E faz o ponto baixo. Pra fazer o ponto X, a gente insere a agulha, não dá a laçada assim. A gente puxa o fio só, olha. Tá vendo? Eu puxei meu fio, depois ele fica tudo bonitinho. Olha, eu vou inserir a agulha no próximo. Eu fiz um aumento aqui no primeiro, 2 pontos junto no mesmo lugar. Eu vou no segundo, eu vou fazer mais um aumento. Olha, eu puxo meu fio, tá vendo? Olha. E faço um ponto baixo. Vou no próximo, puxo meu fio e faço um ponto baixo. No próximo, não, no mesmo. Essa carreira, ela vai ser 2 pontos baixos para cada um desses 6, para ficar com 12, tá? Então, aqui, antes de fazer isso, não é assim, é assim, tá? Olha. Vamos fazer os 12 aqui, então. Fiz os 12, um aumento para cada ponto. Agora, eu venho novamente aqui no primeiro, eu vou fechar com um ponto baixo, pegando assim, olha, para fazer o ponto X, a laçada desse jeito. Daí, eu faço um ponto baixo. Eu vou no próximo, eu faço um aumento. Essa carreira, ela vai ser um ponto baixo e um aumento, pra gente ficar com 18. Nessa próxima carreira aqui, olha, 1, 2, 3, agora na quarta, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo. Um ponto baixo sozinho e um ponto baixo sozinho. Daí, eu venho no terceiro, eu faço um aumento. Essa carreira, eu vou seguir assim, 2 pontos baixos sozinho, um aumento, pra ficar com 24, tá? Terminei a carreira com 24, então. No link, na descrição, eu vou deixar todo o material descrito, né? Que vai utilizar para fazer esse tercinho do Sagrado Coração. E vou deixar também o link e o meu WhatsApp para quem quiser adquirir a receita do tercinho Sagrado Coração. Além do vídeo, tem mais a receita, tá? Aqui agora, a gente vai fazer 2 carreiras com 24 pontos, tá? Olha, terminei aqui minha 6ª carreira com 24, tá?
Então, a gente precisa fazer duas partes dessa. Uma, a gente corta o fio. A primeira, a gente corta o fio. A segunda, a gente não corta, que é para fazer a união dessas duas partes. Então, como que eu vou fazer a união? Eu tô aqui, olha. E aqui, nesse meu último ponto baixo dessa outra, eu vou inserir aqui, ó, para ficar igualzinho. Então, aqui eu tenho uma argolinha no último ponto baixo, então aqui também eu tenho uma, certo? Porque se eu fizer um arrematezinho aqui e for enfiar na carreira, já dá uma diferençazinha. Por quê? Porque daí aqui tá na argolinha da agulha e lá não. Então, a gente coloca as duas assim, olha, tá vendo? Pega as duas assim, os dois últimos pontos baixos, põe as argolinhas ali. Daí, eu venho aqui, olha. No próximo ponto, eu não vou fazer esses dois, eu só ponho na agulha. Esse daqui, olha, que foi cortado, a gente já vai prendendo ele aqui. Eu venho aqui no próximo, dessa outra peça. Então, eu enfiei ali e enfiei aqui e passo por dentro dos dois, tá vendo? Das duas partes. Aí, eu fiquei com as duas argolinhas das duas partes na agulha e mais uma laçada que eu puxei. Agora, eu vou tirar as três, olha. Tiro as três. Eu puxo esse fio aqui pra ficar bem justinho. E aqui já tá preso, olha. Já prendi. Fazendo assim não fica buraco, tá vendo? Olha, já tá preso ali. Agora, eu vou contornar aqui. Olha, eu vou contornar em pontos baixos. E vou continuar fazendo o meu ponto X. Prendendo esse ponto, olha, pegando assim, né, a laçada. Sempre assim, olha. E prendendo um pouco desse fio, depois a gente já corta ele. Então, eu vou contornar aqui. Quando chegar aqui, eu venho mostrar como que eu passo pro lado de cá, tá? Vou fazer o contorno desse aqui primeiro. Olha, contornei aqui, então, tá? Então, eu prendi um e contornei mais 23 pontos. Daí, quando chega aqui, olha, se eu for pegar aqui, aqui é o último pontinho, tá vendo que nós fizemos? O último ponto para fazer a emenda. Se eu pegar aqui, olha, vai ficar um buraco aqui no meio. Então, eu tenho que pegar nesse último pontinho dessa carreira aqui que a gente fez, que tinha aquele ponto que nós deixamos na agulha, né? Assim. Então, eu vou pegar nele, olha, para não ficar um buraco ali. Então, eu venho aqui, puxo bem meu fio apertadinho e faço um ponto baixo. Mas não tem problema se ficar algum buraquinho, sabe por causa do quê? Porque, olha, tá vendo? Fica bom assim. Porque aqui é um lugar que nós vamos trabalhar depois. Mas se não fosse, aquele fiozinho maiorzinho que fica aqui, a gente daria uns pontinhos para fechar o buraco, tá? Mas não vai precisar nesse daqui. Que esse jeito que eu faço, não fica buraco, olha. E vamos contornar em ponto baixo X por 23 pontinhos. Chegando aqui no final, olha, eu venho aqui no primeiro ponto do outro lado ali, puxo bem o fio e faço um ponto baixo. E aqui, olha, nesse ponto, deixa eu fazer mais um para mostrar. Fiz um ponto baixo e mais um ponto baixo. Já coloque esse marcador ou um fiozinho de linha de outra cor, para não perder esse ponto por causa das marcações que nós vamos fazer, tá bom? Olha, então ficou assim por enquanto, tá?
Agora, aqui, nós estamos na carreira 7, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente tem 23 aqui e 23 aqui. Porque tínhamos 24 e 24, mas um ficou preso aqui no meio, um de cada lado. Então, no total, aqui a gente tem 46 pontos. Então, a gente vai contornar 3 carreiras com 46, tá bom? Olha como o ponto X fica bonito. Bem diferente do ponto Y. Que esse daqui, olha, ele fica tudo alinhadinho, tá vendo? Fica assim uns quadradinhos de X, olha. Bem alinhadinho. E o outro, ele vai entortando um pouquinho assim, né? E esse daqui fica assim. Bom, aqui, agora na carreira 11, a gente vai trabalhar assim, olha. Eu vou fazer 20 pontos baixos. E já venho mostrar o que nós vamos fazer. Olha, aqui eu fiz 20 pontos baixos. Agora que eu vou fazer mais um ponto baixo, para ficar com 21, para dar certinho a conta. 21 pontos baixos. Daí, eu venho aqui, olha, nessa argolinha aqui de fora e nessa argolinha de fora. Vou puxar meu fio por dentro das duas, olha, e fazer uma diminuição, tá? Agora, eu vou fazer mais 21 pontos baixos e uma diminuição. Olha, então, eu fiquei com 44 pontos essa carreira aqui, tá? 44. Agora, na carreira 12, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer assim, olha, 9 pontos baixos e uma diminuição. 4 vezes. Pra gente ficar com 40 pontos, tá? Então, vou fazer os meus aqui, 9, uma diminuição, 4 vezes, fica com 40, e daí eu já volto. Olha, então, a carreira 13 vai ser assim: 8 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Mas, se você quiser deixar as diminuições em lugares desencontrados, para não ficar aquela carreirinha assim, sabe, de diminuição marcada, se quiser deixar em lugares desencontrados, nas carreiras pares, que nem agora vai ser 8 diminuições, então, o que que a gente faz? A gente faz assim, olha, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Aí, a gente faz 8 e uma diminuição, 8 e uma diminuição, 8 e uma diminuição. E daí, vai sobrar 4 aqui, que seria, né, 4 daqui seria 8, entendeu? Então, para fazer desencontrado, a primeira parte de 8 a gente divide, faz 4 e faz 4 quando termina, tá? Agora, se quiser, pode fazer 8, 4 vezes e pronto. 8 pontos baixos, uma diminuição, 4 vezes, sem problema, tá bom? Porque daí, nessa carreira, a gente fica com 36. Olha, eu comecei com 4, fiz uma diminuição. Aí, eu fiz 8, uma diminuição. 8, mais uma diminuição. Então, já fiz 3 diminuições. E daí, aqui no final, olha, sobrou 4, e mais os 4 que eu iniciei, são 8. E fica desencontrado aonde eu fiz as diminuições. Agora, eu vou terminar esses meus 4 aqui. Olha como tá ficando bonitinho esse coração. Depois, aqui, a gente vai pôr aqueles negocinho que parece uma chama, né? De foguinho.
E vamos trançar com aquelas coroas de espinho. Olha, aqui, então ele tá ficando assim bonitinho, olha o ponto X. Ah, me diz aí de que cidade você tá assistindo meus vídeos. Olha, aqui, como a gente vai fazer a carreira agora de 7 diminuições, 7 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes, então a gente faz 7 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Não precisa fazer o esqueminha dessa daqui, tá? Só quando for par. Então, vou fazer aqui as minhas. Terminei essa carreira, então, que é a carreira de número 14. Eu terminei com 32 pontos, tá? Agora, a carreira de número 15 é uma carreira de diminuição par, né? Que são 6 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Mas podemos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Aí, 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma diminuição, 3 vezes. E depois completa com mais 3 aqui, pra ficar os 6, tá? Pode fazer assim ou do jeito na sequência. Então, vamos fazer os 6 e uma diminuição pra gente ficar com 28. Olha, tá ficando assim. Agora, a carreira 16 é 5 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes. Pra gente ficar com quantos? Com 24, né? É, 24, tá? Olha, agora aqui na carreira 17, é 4 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes, pra gente ficar com 20. Mas vamos fazer aquele esquema de 2 aqui e 2 na hora que termina, tá? Utilizando essa técnica, olha, você não percebe aonde foi feita as diminuições, porque senão ficava aquela marquinha, sabe, de diminuição, e assim não fica, olha, você nem sabe onde foi feito. Bom, aqui então eu fiquei com 20. Agora, na carreira 18, a gente faz assim: 3 pontos baixos, uma diminuição 3 vezes, 4 vezes, pra ficar com 16, tá? Olha, quando chega aqui, a gente já coloca bastante fibra, tá? Pra já ir deixando ele no jeito, que agora nós vamos terminar e colocar mais um pouquinho de fibra aqui na pontinha. Então, essa carreira aqui, agora é a de número 19. A gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, que é pra ficar com 12, tá? Olha, fechou mais um pouquinho. Agora, a gente faz um ponto baixo, uma diminuição, 4 vezes, que é pra gente ficar com 8. Olha, então, eu fiquei com 8, e aqui eu coloco mais esse pouquitinho de fibra aqui na pontinha, tá? Ó, pra fazer assim. Agora, aqui, nós vamos fazer 4 diminuições, que é pra ficar com 4, tá? Ó, então, eu já pego assim, olha, já puxo e já faço as 4 diminuições. Então, aqui sobrou 4 pontinhos, né? Então, puxei meu fio assim, olha, tá vendo? E passei numa agulha. Daí, eu venho aqui, ó, na argolinha de fora, na outra argolinha de fora, vou passando. Olha, tá vendo? Assim, ó. Daí, eu puxo bem fechadinho. E aqui é assim, a gente tem a opção de deixar com essa pontinha, o coraçãozinho, que eu acho bonitinho. Ou então, a gente pode pegar, dar um nozinho aqui, olha, enfim, qualquer pontinho pra amarrar.
dá um nozinho assim, olha, tá vendo? Fica uma pontinha, daí a gente empurra bem a fibra ali, fica bem bonitinho o coração assim. Ou a gente puxa ele um pouquinho pra dentro, só enfiar aqui no meio, daí a gente sai aqui em qualquer lugar, ó. Eu não vou puxar ele muito, porque eu quero que fique um pouquinho a pontinha. Então, eu puxo só um pouquinho, olha. Tá vendo? Que assim fica um pouquinho pontudinho. Mas aí, se você quiser esconder bem, isso daqui você puxa bem pra dentro, ó, que daí ele vai, tá vendo? É que eu não vou puxar. Mas aí, você pode puxar bastante, que some de uma vez essa pontinha. Se você puxar tudo aqui pra dentro, ó, ele vai sumindo. Mas como eu não quero, então eu vou deixar um pouquinho assim, tá? E daí, é só cortar esse fio, que essa parte do coraçãozinho tá pronto. Agora, nós vamos fazer as correntinhas que vai bordar aqui. Olha, pra fazer o bordado aqui assim, que depois a gente vai trançar, eu vou estar usando esse fio brilho aqui da Anne, que é o 70-30, e vou usar agulha 1.5, tá? Aí, aqui eu começo assim. Eu não sei se todo mundo sabe fazer correntinha, mas é assim, olha. Prende o fio na agulha, puxa aqui. Olha, vai passando por dentro da argolinha, tá vendo? Eu vou fazer isso daqui 60, tá bom? Olha, fiz aqui, então, 60 correntinhas, tá? Daí, eu deixo um fio, assim, bem grande, que é pra gente bordar depois. Como eu não sei quanto que eu vou usar, eu já deixo meio grande, pra não ficar emendando depois. Eu deixo um pedação assim, olha. Eu não gosto de ficar emendando em bordado. Passo aqui por dentro, ó, pra terminar. Apesar que não vai usar todo esse fio, né, que é muita coisa que eu deixei, mas tudo bem. Porque depois, quando a gente termina de bordar, que nós vamos trançar, né? Que é 2 correntinhas de 60, olha. Tá vendo? Vai 2 correntinhas de 60. Então, quando a gente termina de trançar, o fio estando assim grande, olha. Se a gente achar que deve fazer mais umas correntinhas para dar mais uma trançadinha, tem fio, tá? Se não, corta e dispensa. Então, nós vamos fazer todas as partes primeiro, né? Pra depois a gente fazer a montagem. Olha, então, com esse mesmo fio brilho, a mesma agulha 1.5, a gente vai fazer um anel mágico e prender assim. Tira do dedo. Tira do dedo. Vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos. 6 pontos baixos, puxa bem para fechar o anelzinho mágico. Daí, vem aqui no primeiro, olha. Aqui no primeiro. A gente faz um ponto baixo. Vem novamente no primeiro, eu pego esse fiozinho aqui pequeno, para prender ele, para não abrir o furinho, faço um ponto baixo no mesmo lugar, no primeiro ponto. Fiquei com 2. Agora, eu vou segurando ele assim em volta, olha, para ir prendendo ele. Eu vou fazer 2 pontos junto para cada um desses 6, para ficar com 12, tá? Não sei se eu falei, mas essa aqui é a conta do terço, tá? Nós vamos fazer as bolinhas. Então, lembrando que eu vou deixar meu WhatsApp na descrição, com o link também, para quem quiser adquirir a receita do tercinho de Sagrado Coração, tá? E com todo o material, eu vou deixar na descrição, que foi utilizado para fazer o terço. Olha, então, aqui eu fiquei com 12 na segunda carreira. Agora, aqui,
Na terceira carreira, eu venho aqui, olha, no primeiro, faço um ponto baixo. Sempre é bom colocar um marcador, um fiozinho de outra cor, para não perder na onde é o início e o fim da carreira, para as bolinhas ficarem todas do mesmo tamanho. Depois eu venho aqui no próximo, faço um aumento. Então, essa carreira aqui, ela vai ser um ponto baixo e um aumento 6 vezes, para ficar com 18. Fiquei com 18. Agora, eu vou fazer a carreira 4 e a carreira 5 com 18 pontos, tá? Olha, aqui na carreira 6, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, pra gente ficar com 12, tá? Fiquei com 12 aqui, tá? Olha, tercinho de qualquer coisa, assim, de santinho, de versos, de Nossa Senhora, de anjinho. É uma lembrancinha que não tem quem não gosta de ganhar, né? É muito lindo e muito delicado. Olha, aqui a gente vai fazer 6 diminuições seguidas, pra gente ficar com 6 pontos. Então, assim, olha, uma atrás da outra. 6 diminuições, tá? Pra ficar com 6 pontos. Antes de terminar as diminuições, faz isso. Dá pra pôr depois? Dá, mas é mais difícil porque fecha demais o furinho, tá? Então, eu já coloco já um pouquinho assim, olha. Vou pôr mais um tiquinho, que é pra ficar bem firminha. Deixa eu ver se tudo isso... Acho que não, acho que eu peguei muito, deixa eu ver. Deu. Olha. Agora aqui, eu vou fazer... Deixa eu ver onde eu tô. Mais 2 diminuições, olha. Eu fiz 4, né? São 6. Agora, eu faço mais uma. E mais uma. Olha. Agora, aqui eu faço assim, eu corto o fio. Puxo esse daqui pra dentro, olha. Puxo pra dentro. Vou passar aqui na agulha. E vou fazer assim. Pegar as argolinhas de fora, ó. Uma. Ficaram 6. Três, ó. Passa tudo assim, vai puxando. Quando chega aqui no final, olha, a gente faz um nozinho, um arrematezinho em qualquer ponto que dê melhor, né? A gente faz um arrematezinho. E olha, tá vendo como que ele fica assim, pontudinho aqui? Pra ficar uma bolinha bem redondinha, a gente enfia a agulha aqui no meio e sai com ela assim, em qualquer lugar, ó. Enfia ali no meio, puxa o fio. E daí, a gente vai empurrar ela, ó lá. Tá vendo? Olha. Fica assim, bem redondinha. Bem bonitinha. Daí, eu passo o fio pra cá e já vou cortar ele. Ó, pra ficar bem escondidinho e bem arrematadinho. Não escapar, né? Daí, a gente vai... Que legal. Fazer assim. Olha, 11 bolinhas, tá?
São 11 bolinhas que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos fazer todas aí, quem não fez. As 11, que a minha já tinha algumas prontas. Pra gente dar continuidade aqui. Olha, agora eu vou ensinar a fazer o crucifixo do Tercinho Sagrado Coração. Mas assim, aqui eu fiz um chaveiro do crucifixo, olha, que ele vai ficar lindo desse jeito. Eu acho esse modelo muito lindo, sabe, delicado, pra gente fazer um crucifixo. Então, aqui é um chaveiro, eu fiz com fio amigurumi, né? Olha, ele tem, acho que uns... Deixa eu ver quantos centímetros tem esse daqui. Olha. Esse daqui tem 7,5. E aqui ele tem 5,5, porque é com fio amigurumi. Deixa eu ver o coraçãozinho. Aqui ele deu 8, 7. E as bolinhas tem 2 centímetros, as continhas, né? Só que pra fazer pro coração, pro tercinho, eu vou fazer com o fio Anne. Esse aqui mesmo que a gente fez as continhas, que vai bordar tudo. Então, pra fazer aquele modelinho ali, que ele fica mais delicadinho, com esse fio, agulha 1,5, eu faço um anel mágico e puxo meu fio aqui, olha, prendi. Daí, aqui dentro, eu vou fazer assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou prender aqui dentro da argolinha do anel mágico com um ponto baixíssimo, tá? Olha, um ponto baixíssimo. Aí, eu dou uma fechadinha aqui pra gente poder trabalhar um pouquinho melhor o anel mágico, tá vendo? Agora, eu vou fazer mais 2 dessa argolinha aqui, com 10, e prender com ponto baixíssimo. Olha, eu fiz 3 argolinhas de 10 correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer uma com 18 correntinhas e prender com ponto baixíssimo. A mesma coisa, só que com 18 correntinhas. Então, ficou 3 argolinhas com 10, uma com 18. Agora, eu pego esse fiozinho aqui do anel mágico e vou puxar pra fechar bem, ó. Tá? Aperta bem ele assim, apesar que depois a gente vai amarrar, mesmo que ele dá uma enlarguecida, aí ele vai ficar bem apertadinho. Então, agora que eu fiz isso, eu vou vir aqui, olha, na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Venho na segunda, faço outro ponto baixo. Venho na terceira, sempre pegando 2 alcinhas da correntinha. Deixa sobrar só uma lá, ó. Pega 2 alcinhas. Faço 4, olha. 4 pontos baixos. Tá vendo, ó? Pega 2 alcinhas para não formar buraquinho aqui. Deixa sobrar uma só. Fiz 4 pontos baixos, agora eu vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Venho no próximo, olha, venho no próximo ponto, que é o 5º, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Vou no próximo, que é o 6º, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas. Vou no próximo, faço um ponto baixo.
E agora eu vou terminar a carreira, né? Com mais 3. Pontos baixos, que é 4 de um lado e 4 pontos baixos do outro lado. Olha. Fica assim. Tá? Fica assim. Daí, eu venho aqui. Já vou pular para essa próxima argolinha na primeira correntinha, ó, na primeira. Faço um ponto baixo. E vou repetir isso daqui que eu fiz aqui, eu vou repetir nessa e vou repetir nessa, tá? Então, eu vou fazer minhas duas aqui pra ficar igualzinha a essa e já venho. Olha, vai ficando assim, tá vendo? Agora, a gente vem aqui pra fazer esse D18. Já pula aqui pra primeira, ó, pula aqui pra primeira, pegando sempre duas alcinhas, pra não ficar buraco. Faz um. 2. 3. 4. 5. 6. E 7. Agora, a gente faz assim, olha. Repete isso daqui que a gente fez, tá vendo? As correntinhas aqui, as 3 correntinhas, faz igualzinho aqui. E depois desce 7 correntinhas desse lado. Aí, eu vou fazer aqui e já volto. Olha, quando eu termino o 7 aqui do lado, a gente vem nesse cantinho aqui. Não é no anel mágico, é nesse cantinho. Faço um ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Bem aqui no cantinho. Aí, eu vou puxar esse fio, um pedaço dele mais ou menos assim, ó. Eu vou puxar. Daí, aqui, eu vou passar ele pra trás pelo anel mágico. Olha, pelo anel mágico, eu vou puxar ele. Daí, eu vou fechar bem esse anel mágico, deixar bem apertadinho. Vou dar um nozinho aqui. Olha. Vou dar um nozinho. Daí, pra ele ficar bonitinho, firme, assim, ele já tá bonito, olha. Ele já tá bonito. Mas pra ele ficar mais bonito ainda, tá vendo esse daqui como que tá duro, ó? Esse do chaveiro, ele tá bem duro. E dos dois lados é igualzinho. Tá vendo? Dos dois lados. Posso até pôr uma pérola desse lado também, se eu quero, porque é igualzinho dos dois lados. Então, pra deixar ele assim, bem duro, bem firme, a gente vai fazer o quê? Duas partes iguais. Então, já fiz uma, e aqui eu tenho mais uma, olha. Tá vendo? São duas partes iguaizinhas. Olha. E antes da gente terminar, a gente olha se os cantinhos estão todos iguais, porque às vezes um fica mais alto, outro mais baixo. Como ele tá tudo bonitinho igual, eu corto um pedaço do fio e corto um pedaço do fio. Se eu for costurar uma pérola, que eu ia costurar, por isso que eu deixei o fio meio grande assim. Se eu for costurar uma pérolinha,
eu deixo o fio grande. Se eu não for costurar a pérola, que eu for só colar, eu não deixo o fio grande, tá? Então, aqui eu vou fazer assim. Vou pegar essa cola aqui de silicone. Eu vou colocar um pouquinho... Deixa eu cortar mais um pouquinho disso aqui, que eu não vou precisar de fio grande, porque vai ser colado. Ele não vai desmanchar, né? Não precisa nem arrematar, porque... Olha, a gente faz assim. Põe a cola aqui. No meio. Pra acertar os dois meios certinho. Olha. Tá vendo? A gente cola primeiro o meio. Assim. Depois que tá bem coladinho ali no meio, agora nós vamos colar essas outras partes, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui, 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 e já mostro. Olha que lindo que ele fica, esse crucifixo, e super delicado. E olha pra dourado e o tamanho ideal, tá vendo? Pro coração, porque se a gente faz com amigurumi mesmo, olha o tamanho que vai ficar no coração. Aí teria que ser um coração maior, eu acho, né? Mas aí vai do gosto também de cada um. Pode fazer com amigurumi se quiser. Agora, aqui, olha, eu coloco assim, um pouquinho de cola aqui no meio. Bem pouquinho assim, ó. Eu pego meia pérolinha, tá vendo, ó? Meia pérola. E vou colocar aqui essa meia pérola. Olha, eu coloco assim. Olha que lindeza, gente. Fala a verdade, não é lindo esse coração? Esse modelinho é o que eu mais gosto. Já fiz todos. Gosto de todos, mas eu acho esse daqui de uma delicadeza. E daí, a gente coloca um pouquinho aqui. Não precisa pôr atrás, não. Eu vou pôr só por pôr. Meia pérolinha, ou pode também fazer o quê? Costurar uma pérolinha. Olha. Eu deixo uma na frente e uma atrás. Mas olha que graça. E agora que a gente tem todas as partes, então é só a gente montar. E aqui, olha, pode fazer um chaveirinho menorzinho assim, tá vendo? Que fica uma graça. Olha a diferença de tamanho. Olha isso. Fio Anne e fio amigurumi. Pra chaveiro, eu gosto assim, maior com fio amigurumi, tá? Então, é isso. Agora, a gente vai partir pra montagem. Então, aqui, antes da gente começar a montar o tercinho, a gente precisa bordar, né? Então, pra bordar aquela coroa de espinho aqui. Daí, eu pego essas duas pontinhas juntas aqui, olha, das correntinhas que a gente fez. Eu vou deixar elas assim juntinhas, uma alfinetinha. Eu venho aqui do ladinho, venho aqui do ladinho, vou prender as duas, olha. Tá vendo assim? Deixa eu ver quantas carreiras que eu coloquei. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª e 8ª carreira. Deixa eu ver se fica bom na 7ª e na 8ª, senão eu desço uma. Então, eu prendi as duas ali, aí eu faço assim, olha. Sempre as correntinhas, o lado direito delas, olha, virado pra cima, tá? Pra ficar bem bonitinha. E eu faço uma argolinha assim. Olha. Deixo uma argolinha bem bonitinha, tá vendo? Uma argolinha assim.
Posso fazer ela menorzinha ou maiorzinha, tanto faz. Eu vou deixar ela nesse tamanho aqui, olha. Faço uma argolinha assim. Aí, eu venho com uma alfinetinha, coloco aqui no meio. Porque depois, a gente vai bordar os espinhos. E bordando os espinhos, a gente já prende a correntinha aqui. Daí, essa parte aqui que eu vim por cima, olha, eu vou com ela por baixo. E essa parte que tava embaixo, eu venho com ela aqui por cima pra fazer outra argolinha, olha. Tá vendo? Outra argolinha. E coloco outra alfinetinha aqui. Então, eu vou fazer essas argolinhas, eu vou contornar, olha, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu já venho mostrar como que eu vou fechar ali. Ficou assim, então, olha. E agora, aqui atrás, tá vendo? Então, antes de colocar o alfinetinho aqui, a gente puxa esses fiozinhos aqui pra dentro, tá? Pra não ficar assim, atrapalhando. Então, eu vou puxar eles aqui, olha. Puxar um fiozinho pra dentro. Faz ele entrar todinho. Olha, assim, tá? Puxar o outro também. Olha, então, puxei os fiozinhos pra dentro, né? Aí, eu passo um fio na agulha de costurar, olha, só um. O outro eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Esse aqui é a argolinha que vai ficar aqui do lado de cima. Então, eu vou prender aqui nesses dois, olha. Eu vou prender, vou enfiar ali no meio deles e vou sair aqui em cima, olha, quer ver? E saio aqui, mais ou menos. Se você fez argolinha maior ou menor que a minha e precisou aumentar as correntinhas ou diminuir, pode fazer, porque às vezes, que nem eu fiz 60, a minha deu certo porque eu já fiz outros, né? Mas às vezes você pode fazer uma argolinha maior ou menor e não dá certo. Então, olha, eu prendi ali. Tá vendo meu fio? Eu prendi aqui. Agora, eu vou fazer um espinho aqui. Então, eu pulo uma carreira, eu subo, venho no ponto do lado, olha, na correntinha do lado. Os espinhos não tem, assim, uma regra. Você pode fazer ele só assim, tá vendo, olha? Só um assim, ou pode fazer tipo um Vzinho, tá? Então, agora eu vou vir aqui no meio, olha, pra prender onde tá o alfinete. Então, olha, eu vim aqui em cima e já vou sair aqui no meio, onde tá o alfinetinha. Que daí, essa alfinete eu já dispenso. Que a gente vai bordar um de cada vez. Olha. Assim, tá vendo? Tipo um Vzinho. Daí, que eu prendi meu fio aqui, eu vou enfiar aqui do ladinho. Eu vou, assim, não tem um lugar certo pra gente fazer, que nem eu vou fazer um espinho bem aqui no comecinho dessa argolinha, olha. Bem aqui. Quer ver? Olha, prendi aqui no meio. Esse aqui eu vou deixar. Aí, a gente segura, porque senão vai fechar a argolinha, né? Tem que segurar. Aí, eu vou vir aqui, olha, uma carreirinha pra cima. E venho e saio no ponto do lado. E depois, conforme a gente vê que tá ficando, olha, fiz assim. Agora, eu volto aqui no mesmo lugar e vou sair. A gente ajeita a argolinha. Vou sair aqui, que eu vou fazer mais um aqui, ó. Faço mais um aqui.
Olha, então ele fica assim, tá vendo? Num ponto pra cá, na argolinha, e na correntinha de cá e na correntinha de cá. E aqui no mesmo lugar. Então, olha, eu tô nessa correntinha, eu enfio aqui em cima, mais ou menos aqui, assim, uma carreira pra cima. E daí, eu vou na argolinha, na correntinha da frente, olha. Então, eu tô nessa daqui, eu venho na argolinha da frente, na correntinha da frente. Pra formar uma, que nem um Vzinho mesmo. Aqui, olha, prendeu. Trabalhar assim com um monte de agulha também fica enroscando, né? Mas faz parte. A gente vai enroscando, desenroscando. Não deixa ficar repuxado. Agora, eu venho aqui na onde tem alfinete, porque depois a gente vai fazer o resto do bordado, que esse aqui é mais pra prender. Aí, a gente vai fazer o resto do bordado, já fica mais fácil, porque não tem as alfinetinhas pra enroscar. Já tá tudo bem marcadinho, bem presinho. Olha, tá vendo? Vai ficando assim. Depois, a gente faz uns aqui no meio. Dou uma puxadinha, olha. Então, ali eu fiz 3. Agora, aqui eu vou fazer um. Então, eu vou vir aqui, né, que tá preso, olha. Vou fazer aqui em cima pra gente prender tudo. Depois, que a gente vai vendo na onde eu vou fazer, na parte de baixo e na parte interna. Olha. Daí, aqui eu venho aqui, vou lá no meio, que aqui eu vou fazer um só, pra não ficar ali muito cheio também. Então, eu vou fazer isso só nessa parte de cima aqui, olha. Só na parte de cima eu vou fazer. Depois, a gente vai vir fazer a parte de baixo e depois a gente faz o meio, tá? Então, vou mostrar primeiro a parte de cima. Olha, então, eu prendi, né? Com alguns espinhos a parte de cima. E agora, a gente vai fazer a parte de baixo. A gente pode fazer a parte de baixo inteirinha, igual essa. Assim, olha. Tá vendo que bonitinho que ficou? Olha. E depois fazer uns perdidos aqui pelo meio, ou já pode fazer direto um ou outro aqui no meio, tá? Pra ficar cheinho assim de espinho. Então, aqui eu já passei a linha aqui, ó. Na minha agulha. Daí, a gente vem aqui no cantinho de novo, olha. A gente vem aqui, que aqui do ladinho fica essa emendinha, né? Daí, eu vou sair aqui, mais ou menos, olha, onde faz a curva. Olha. Venho mais ou menos aqui na onde vai fazer a curvinha, ali ficar preso, assim. Daí, eu já vou enfiar aqui, olha. Deixa ela bem bonitinha, bem abertinha agora. E a gente faz um aqui, ó. Faz um aqui e a gente pode ir contornando a volta inteira assim. Ou a gente pode vir aqui e fazer assim, ó. Pula aqui nesse cantinho, tá vendo? Em qualquer lugar, não tem um lugar assim muito certinho não pra fazer. Pode fazer em qualquer lugar. Vem aqui, faz um, mas não faz de vai e volta, faz de Vzinho, assim, sabe? Vamos vir aqui em cima agora, ó. Faz só um risquinho, olha. Tá vendo? Assim. Só um. Não precisa fazer esse Vzinho aqui, não, olha. Não precisa fazer isso. Só enfia ali a agulha, olha, e já tira. Daí, já vem aqui, olha, pra fazer outro. Vamos fazer um nesse cantinho agora. A gente vai ver na onde tem mais espaço. A gente vai fazendo. Olha, daí dá uma puxadinha pra não ficar apertado. Assim.
Depois, a hora que terminar, se a gente acha que deve fazer mais um aqui, mais um ali, a gente vai fazendo. O importante é deixar ele meio cheinho, tá? De espinhinho. Aí, eu vou vir aqui, olha, fazer outro aqui. Esse aqui eu faço um Vzinho. Daí, eu posso vir aqui em cima, olha, pra fazer um por dentro. Então, eu vou fazendo assim, tá? A volta todinha. E já venho mostrar. Olha, então, ficou assim. A gente coloca a quantidade de espinhinho que a gente acha necessário, tá? Não tem, assim, uma lógica de quanto que você põe. Coloquei uns por dentro, outros por fora, fiz um Vzinho, outros eu coloquei só um fiozinho, assim, tá vendo, ó? Então, mais ou menos para não ficar tudo assim igual. Daí, aqui, olha, a gente vai fazer aquela chaminha de foguinho aqui assim, só que a gente coloca esse fiozinho, dá uma cortadinha, mas pra gente ter noção, porque se eu for montar primeiro o tercinho pra depois pôr, fica ruim, sabe, pra pôr. Então, a gente põe já. Mas deixa pra desfiar no final. Agora, a gente só coloca pra gente dar uma cortadinha. Deixa eu mostrar como que é. É assim, olha. Eu vou enfiar num buraco aqui, tá vendo? Em qualquer ponto. Assim. Daí, eu vou puxar, dar laçada e puxo o fio aqui pra dentro, ó. Pus um dessa cor, agora eu ponho um amarelo. Eu peguei lã, uma lã meio cor de laranja, olha, e uns pedacinhos amarelo. Mas pode ser o fio amigurumi mesmo, qualquer fio, que seja assim, avermelhadinho, laranjinha, amarelinho. Olha, então, eu enfio a agulha assim, tá vendo, ó? Num ponto. Daí, eu pego aqui eu dobro meu fio. Eu dobro meu fio, puxo ele aqui, olha. Puxei, formou uma argolinha. Daí, eu passo por dentro a laçada. Olha, vai ficando assim. Daí, eu venho aqui no outro ponto, eu vou colocando um de cada cor, pra ver a hora que tiver uma quantia razoável, a gente para, ó. Tá vendo? Então, eu vou pôr alguns aqui e já vou mostrar. Olha. Agora, aqui, eu vou cortar um pedacinho. E depois que a gente montar o tercinho, aí eu desfio. Tirar um tanto assim, ó, que eu acho que fica bom isso. Quer ver o tamanho que fica? Olha, assim. Depois eu vou desfiar bem, tá? Mas daí eu mostro como que é. Vamos montar ele primeiro. Olha, pra montar agora as contas, o coração, o crucifixo, a gente tem que pegar um fio desse aqui, mas um fio assim meio grande, porque a gente vai ter que passar ele na agulha, né? E daí eu não sei quanto que a gente vai usar, então eu puxo um monte assim, olha. Melhor que sobre do que falte. Daí eu deixo ali. Aqui, olha. Eu vou fazer assim. Insira a agulha assim, olha, no crucifixo, tá vendo? Puxa uma pontinha. Assim. Olha, eu vou deixar esse fio meio grandinho, que eu vou querer passar ele na agulha, pra passar ele por dentro. Pra arrematar. Se eu deixar ele muito curtinho, eu não consigo depois.
Mas pode até fazer um pontinho já com ele, ó, pra segurar uma correntinha, tá vendo, ó? E aí, eu vou fazer correntinha aqui, olha, vou fazer bem apertadinha essas correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro e 5. Eu vou fazer 5 correntinhas. Isso aqui também é a gosto, tá? Pode fazer 5, pode fazer 8, vai do gosto. Deixa eu ver se 5 vai ficar legal. Fica, olha, 5 correntinhas, tá vendo? Tá um tamanho bom. Agora, aqui, eu pego essa outra ponta aqui desse fiozão, tá vendo? Passei na agulha. Eu venho com ele aqui, olha, por dentro dessa argola da correntinha. Vou passar tudo por dentro, ó. Passa tudo esse fio. Que a gente tem que fazer isso, que é pra ficar bem arrematadinho, olha. Então, fechou a correntinha aqui. Daí, eu venho aqui, qualquer lugar, olha, tá vendo? Que aqui é onde a gente terminou e aqui foi onde a gente começou a bolinha. Então, eu enfio aqui nesse miolinho embaixo e saio nesse miolinho aqui em cima, ó. Saio aqui. E vou puxando o fio. Vai puxando. Que a gente não sabe quanto vai usar, então a gente pega um montão. Olha. E fica assim, tá vendo? Isso aqui depois a gente arremata. Então, nunca vá pegar e colocar agulha assim nas carreiras da bolinha, tá vendo? Que não vai ficar bonito. Sempre é nesses 6 pontinhos que a gente iniciou e sai nos 6 pontinhos que a gente terminou, ou vice-versa. Pode ser na onde a gente terminou e sai aqui na onde a gente iniciou, olha, tanto faz, tá vendo? E deixa as correntinhas, as carreirinhas assim, pra ficar bonitinho. Daí, quando eu vim aqui, eu vou fazer novamente as correntinhas. Eu venho aqui no fiozinho aqui do lado, olha, tá vendo? E vou ali pra pegar, olha, pra pegar as correntinhas. Peraí que saiu um pouquinho de fibra aqui, ó, deixa eu tirar. Então, olha, tirei já. Agora, aqui a gente vai fazer uma, duas, três, 4 e 5. Vamos ver se 5 fica bom para o coração, que a gente não precisa fazer todas as correntinhas do mesmo tamanho. A gente vê para ver se fica legal. Olha. Se a gente acha que ficou bonitinho assim, a gente deixa assim. Se a gente acha que não, a gente aumenta. Olha, 5 eu acho que tá bom. Então, eu vou passar de novo o fio por dentro dessa argolinha aqui, pra gente passar por dentro do coração. Eu sou meio exagerada com fio, quando é pra deixar, porque eu sempre penso assim, eu prefiro que sobre do que falte. Não gosto de ficar emendando. Olha, daí a gente vai colocar aqui no coração, bem nessa pontinha, tá vendo? E vou sair aqui no meio da chaminha.
Olha. Bem aqui no meio. Só que esse fio aqui, eu não vou poder puxar muito, muito, muito ali, porque senão vai que esse biquinho aqui entra pra dentro, eu não quero. Apesar de que não está, no caso, amarrado ali, mas pode vir um pouco. E eu não quero, eu quero que fique uma pontinha assim. Daí, a gente puxa, puxa, puxa. Se dá um nozinho, a gente tem que tirar o nozinho, porque é muito fio, né? Acontece. Olha que lindinho que tá ficando. Agora, nós vamos fazer as correntinhas aqui, só que aqui, olha, a gente vai ter que fazer umas correntinhas a mais. Não vai dar pra fazer só as 5. Então, eu tenho que procurar um lugar aqui, olha, qualquer lugar, tá vendo? Do coração. Pode ser onde foi enfiado essa lãzinha. A gente enfia em qualquer lugar. Tem que procurar um lugar aqui, ó, pra gente poder fazer a correntinha. Aí, eu pego meu fio aqui de trabalho, tiro as linhas da frente, ó. E daí, eu vou fazer uma correntinha. Aqui tem que fazer assim, olha. Fiz uma. Agora, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, vamos ver se deu. 10, fazer mais umas 3. Pra bolinha não ficar aqui no meio, né, a conta. 10, olha. 11, 12, 13. Vamos ver. 11, 12, 13, tá bom. Olha, 13 correntinhas. Pra passar um pouquinho, tá vendo? Tem que passar um pouquinho, ó. 2 pontos, passou. 2 correntinhas, quero dizer. Daí, a mesma coisa. A gente passa tudo por dentro. Olha. Então, fiz 13 correntinhas. Nas outras, eu fiz 5. Passei, agora, eu vou pegar uma continha, olha, eu venho aqui na onde eu terminei, ou na onde eu iniciei, e vou passar aqui por dentro. Olha. Tá vendo? Tem que dar uma distância assim, mais ou menos. Pra não ficar aquele negócio coladinho ali. Tá bom? Então, assim. Então, ficou assim. Agora, aqui, vou inserir minha agulha aqui no meio, saio aqui do ladinho, vou fazer 5 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver se entre uma conta e outra fica legal com 5. Olha. Fica muito bom. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou passar meu fio aqui por dentro e vou fazer isso em todas as continhas, até chegar aqui, até contornar nas 10 continhas, tá? A gente vai seguir esse processo. Então, agora eu vou passar aqui por dentro minha agulha, passo por dentro da conta, faço mais 5 correntinhas e vou
repetir isso daqui até terminar as continhas. Olha, ficou assim, então, tá? Daí, quando chega aqui na última, a gente iniciou aqui com 13, então termina com 13. Se os seus fiozinhos aqui ficarem menores, faz menos correntinha. A gente vai fazer o tanto de correntinha para ficar assim, mais ou menos assim, tá? Do tamanho. Daí, olha, eu fiz as correntinhas, então, aqui na última, né? Agora, eu vou enfiar aqui no meio. Aqui, eu tenho duas opções. Eu já posso vir aqui e arrematar dentro do coração, olha. Ou eu posso sair aqui na pontinha, para ele ficar mais reforçadinho. Eu posso vir aqui e terminar o arremate lá embaixo. Ó, vou puxando até ele encostar aqui, ver se não amassa nenhum fiozinho. A hora que a correntinha encostar ali, olha. Que a correntinha não é pra ficar do mesmo tamanho. Vamos puxar ela. Aí. Assim. Tá vendo? Que se puxar muito, ela às vezes passa. Aí, eu vou vir aqui, olha. Bem aqui nesse cantinho, eu vou dar um pontinho aqui, um nozinho, que não vai nem aparecer. Eu quero dar uma arrematadinha aqui, por quê? Porque eu não quero que esse fio nem fique saindo do lugar, nem sobe, nem desce. Então, eu faço um nozinho aqui nessa pontinha, nessa última correntinha aqui que nós fizemos pra subir. Olha. Então, eu entro nessa última correntinha aqui, olha, e faço um nozinho. Aí, não vai sair do lugar. Olha que exagero de fio, gente. Não precisava tudo isso, mas como que você vai saber, né? Você faz um monte e nunca sabe. Se você pegou fio de mais ou de menos. Olha, ficou bem firme. Agora, aqui, ou a gente dá mais um nozinho e joga lá pra dentro, ou vem aqui. Eu posso vir aqui, olha, passar por dentro das correntinhas, olha. Posso vir passando aqui dentro de cada correntinha. Assim, olha. E depois eu vou aqui dentro. Ou pode ser feito o arremate ali em cima já, olha, aqui, e escondeu a pontinha do fio no coração, olha, fica assim. Daí, aqui, deixa eu puxar ele um pouquinho. Aqui eu posso arrematar e jogar dentro da bolinha. Ou arremate lá em cima e jogue dentro do coração. Olha, depois que a gente arrematou os fiozinhos, nós vamos desfiar isso aqui. Só que a gente pode desfiar com um pentinho, com uma escovinha assim, olha. Tá vendo? Vai devagarinho assim. Essa minha escova aqui tá muito mole. Mas vamos ver se eu consigo com ela. Senão tem que pegar um pentinho e fazendo assim pra desfiar, ó, tá? Deixa eu ver se eu pego outra coisa aqui. Olha, depois que passou bem a escovinha, de desfiar mesmo um pente, a gente dá uma modeladinha aqui, tá? A gente faz assim, ó, corta esse cantinho. Ó, corta o cantinho. Corto o outro cantinho. Assim, ó. Tá vendo? Corto os cantinhos, assim, ó. Pra ficar bem assim. Olha.
Pra ficar bem assim. Pode cortar até um pouquinho mais o cantinho. Olha que bonitinha. E aqui, olha, ficou assim o tercinho. Maravilhoso. Do Sagrado Coração de Jesus. E se vocês gostaram, não esqueçam que eu deixo a receita aí na descrição, junto com o meu WhatsApp. E também o material na descrição, tá? Curte, compartilha e até a próxima.